Bem-vindos ao Conta Pra Nós de hoje. Vamos conversar com o empresário, proprietário do frigorífico Mais Frango, Sadi Marcolin. Não perca essa entrevista e logo após um vídeo contando a história desta bela empresa. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Hoje com um convidado para lá de especial, o cunhaporense Sadi Marcolin, sócio, presidente e proprietário do frigorífico Mais Frango. Sadi, seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceito esse convite. O prazer é meu e muito bem por estar aqui. Eu gosto de Cunhaporã, então é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da história da Mais Frango. A minha história também começou aqui em Cunhaporã. Trabalhei vários anos aqui na região, uma grande empresa. E depois de 20 anos trabalhando nessa empresa, a gente decidiu montar Mais Frango. A história da Mais Frango começa em 2007, porque eu era, na época, o presidente do Comitê de Sanidade do Estado de Santa Catarina, de avicultura de todas as empresas, e tinha um projetinho de avicultura no Rio Grande do Sul. E eles estavam, naquele momento, sem poder abater os frangos no Estado de Santa Catarina, que eles levavam para o estado de Itapiranga, o município de Itapiranga, e naquele momento não estava funcionando a passagem das aves vivas, e eu sugeri para eles naquele momento que eles implantassem o frigorífico lá. E foi evoluindo e eu acabei saindo dessa grande empresa e fui montar esse projeto lá, no Rio Grande do Sul. É na cidade de? Miraguaí, Rio Grande do Sul. Não é uma cidade tão distante daqui, mas de Porto Alegre está a 400 e poucos quilômetros. Então nós estamos mais perto de Santa Catarina do que da capital do Rio Grande do Sul. É uma região que não tinha muita avicultura na época, quando a gente foi para lá, então não tinha a vivência que tem aqui. Aqui no Oeste de Santa Catarina tem uma vivência muito grande de avicultura. Num raio de 200 quilômetros tem mais de 10 frigoríficos. Sim. Entre aves e suínos, então o Oeste de Santa Catarina é muito desenvolvido na parte industrial. E já essa parte do Rio Grande do Sul menos. E apesar de ser o celeiro do Rio Grande do Sul em termos de produção de grãos, e especialmente soja e milho, e não tem muito frigorífico. O meu vizinho mais próximo assim é Passo Fundo, que dá 200 quilômetros. Hoje a Mais Frango ela trabalha com o abate das aves e também com postura? A Mais Frango tem a cadeia inteira. Então eu sempre falo, a Mais Frango é uma empresa menor, mas que tem tudo que uma grande empresa tem. Então vocês conhecem aqui muito bem essas empresas grandes, gigantes que tem aqui, mas nós temos a mesma coisa. Nós temos integrado, nós temos incubatório, nós temos fábrica de ração e nós temos um abatedouro e nós temos a comercialização desse produto que a gente abate lá. A gente abate 10 mil frangos por hora, isso dá mais ou menos 88 mil frangos por dia em um turno de abate. E a gente faz todos os produtos que as grandes empresas fazem. Isso também é outra coisa que eu sempre coloco. Nós somos uma empresa pequeno porte, mas ela está próximo do cliente porque ela tem todos os produtos. Tem toda a cadeia de produtividade, a Mais Frango tem toda essa cadeia. Exato, a Mais Frango tem todos os produtos, inclusive, além de ter todo o ciclo, que é um ciclo grande, né? A avicultura é uma cadeia de um ciclo longo que emprega muita gente. Para você ter uma ideia, o nosso frigorífico lá da Mais Frango, nós empregamos 1.200 funcionários e é um frigorífico de pequeno porte. Então, para uma cidade pequena, que nem Miraguaí, que é bem menor do que Cunhaporã, empregar 1.200 funcionários é muito grande para eles lá, né? Então, emprega praticamente toda a cidade, mas na verdade, arredores. A gente emprega um volume grande da cidade, mas de todas as cidades próximas, no raio aí de até 30 quilômetros, o pessoal vem trabalhar no frigorífico da Mais Frango. Então, como é uma região de pouca indústria, a gente tem uma riqueza muito boa lá, que é a mão de obra disponível. A gente tem muita mão de obra e estamos um pouco distante, logisticamente, dos portos, das grandes capitais, né? Mas isso a gente tem que compensar com trabalho e com eficiência, né? Então, sim, a gente conseguiu nesse período, desde 2007, quando a gente começou a implantar o frigorífico. 2009 a gente começou a bater. Dia 13 de outubro de 2009 a gente começou a bater. E um ano depois a gente já estava exportando. Nós também, nesse período, a gente virou um case assim, de sucesso em termos de exportação, que a gente rapidamente conseguiu exportar. Uma empresa nova, começando, em menos de um ano conseguiu exportar. E a gente nunca mais parou de exportar.
E hoje vocês exportam praticamente assim, vocês exportam para 5 continentes, quantos países na verdade? Tem alguma... na verdade sim, a gente está habilitado para exportar para a lista geral e alguns países específicos, né? Então assim, a gente hoje está mais ou menos nos 50 países e o Brasil exporta frango para mais de 150 países. Então a gente participa bem do mercado internacional. Eu sempre falo assim, por ser uma empresa de porte menor, a gente conseguir exportar mais da metade da produção, e é mais ou menos isso que baliza Mais Frango, a metade a gente direciona para o mercado interno. Sim. E a outra metade a gente direciona para exportação. Então assim, nós exportamos para o Japão, né, que é uns cortes específicos, que eles querem mais detalhado, mais gramaturado, corte manual, não pode fazer com uma máquina, porque a máquina nem sempre corta no mesmo local. Então, especialmente no frango, eles gostam disso e a gente faz o que eles querem. E então a gente vem há muitos anos, digamos assim, de 8, 10 anos exportando para o Japão, que é o nosso cliente tradicional nos países asiáticos, mas também temos Hong Kong, que a gente vende lá, vende para outros, vende para os países africanos também alguma coisa. A gente tem um bom mercado hoje de matrizes, que a gente vende as galinhas para Gana, que é um mercado bom que a gente tem, que é o continente africano. Aí a gente tem no Oriente Médio, por exemplo, a gente vende muito bem para Dubai, para os Emirados Árabes como um todo também. Todos e esses cortes são todos eles específicos, cada um não pode misturar os frangos, vamos dizer assim. Na verdade, assim, tem países que têm uma preferência por uma parte do frango. Então, assim, quando eu vou fazer para os asiáticos, normalmente é mais a questão assim de coxa e asa, não muito peito. Quando se alguém vai exportar para a Europa, por exemplo, exporta mais peito, filé de peito. E, por exemplo, Japão, coxa desossada, né? Europa daí tem que ser filé de peito. Mas, por exemplo, eu faço para o Oriente Médio, né? Então, que é o meu caro-chefe hoje, que é um produto chamado shawarma. Ele vai o peito do frango e as coxas, só desossado numa manta que eles fazem lá, tipo um churrasco árabe deles lá, e para servir com pãozinho sírio e tal, essas coisas aí. Então vai muito bem esse produto. Para ter uma ideia, eu faço em torno de 30 toneladas por dia desse produto. Desse produto para mandar. Que vai para os Emirados, vai para a Jordânia, vai para o Iraque, vai para a Síria, enfim, vai para todos aqueles países do Oriente Médio, que eles têm a tradição de fazer esse produto. Com esse produto eles fazem os lanches deles lá, né? Sim. Então vai muito bem em lanchonete, fast food e assim, uma comida rápida e leve, né? Então cada mercado específico tem assim um produto com maior saída, né? Então a gente não pensa em vender, por exemplo, vou vender coxa que não seja para os asiáticos. Dificilmente a gente vende coxa para o Oriente Médio, a gente vende para os asiáticos, né? Então, assim, é uma característica de cada país, né? Por exemplo, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente adora comer coração de frango. O mundo inteiro não come. É o brasileiro que gosta do coração de frango. Gosta do coração de frango porque tem uma tradição de fazer o churrasco no final de semana e sempre tem um aperitivo. Tem um aperitivo antes do churrasco e tal, para as crianças e coisas, e aí vai o coração. Se eu fosse vender isso no México, em outro país, eu não ia conseguir vender 1 quilo. Né? Os caras nem aproveitam, às vezes, determinada parte do frango. E aqui a gente, assim, consegue... O frango a gente consegue, digamos assim... Aproveitar ele 100% aqui no Brasil. Exato. A gente consegue... Todas as partes dele são bem aproveitadas, né? Então a gente não perde nada. Por exemplo, até mesmo a parte que seria pena. Pena a gente tem uma fábrica... lá na Mais Frango, que faz farinha de pena, que a gente vende para a fábrica de rações PET, para fazer ração de cachorro, para outras rações, né? A gente tem uma fábrica que aproveita todos as vísceras, coisas do frango, e faz farinha de víscera, faz óleo. A gente também aproveita, faz um pouco de biodiesel, que é um óleo lá que a gente faz, de menor valor.
mas a gente aproveita todo do frango, tudo, né? Sim, não então, vai fora nada. Nada. Então essa é a parte assim do frango, por isso que o frango é um produto de valor acessível. Sim. Porque ele é bastante aproveitado e ele tem um ganho muito bom de conversão, de tudo, comparado com as outras carnes. Sempre vai ser a carne mais barata, a carne de frango. E não dá essas quebras todas, né? Que você, na verdade, você pode usar quase que o pio da galinha ou do frango, né? Vamos levar por esse lado da brincadeira, né? Exato. A gente aproveita tudo e então fica mais econômico, né? Para produzir um produto mais econômico para a população. Para a empresa, para a população, isso se torna bem mais acessível do que um outro produto, né, Sadi? Verdade. E assim, a gente, além da exportação, a gente não, especialmente no Brasil, a gente tenta fazer o máximo do atendimento ao pequeno cliente aqui. A gente nunca vai deixar de fazer, mesmo exportando a metade da produção, a gente nunca vai deixar de fazer mercado interno, que a gente chama, o pequeno varejo, que a gente fala assim, a Mais Frango, ela vai naquele mercadinho que de repente uma empresa grande não vai. Nós vamos entregar uma caixinha de frango. Eu já escutei isso, o cara falar, se eu é para entregar uma caixinha de frango, eu não vou. E a Mais Frango vai. Então o diferencial nosso, assim, das grandes empresas é isso, que nós somos uma empresa que tem todos os itens que uma grande empresa tem. A gente tem a linha de embutidos, a gente tem salsicha, a gente tem calabresa, então a gente tem linguiça de frango, linguiça mista, linguiça camponesa. Então a gente tem uma gama grande de produtos que as grandes empresas têm. E a gente vai naquele cliente que às vezes grandes empresas não vão, né? Então a gente quer estar perto do cliente e fazer o pequeno cliente, que eu acho que assim, que é uma coisa que dá uma sustentabilidade para nós. É um atendimento diferenciado, né? Com a mesma qualidade que o grande tem, o pequeno também tem essa atenção, né, que a Mais Frango dá para o cliente. Como nós temos uma empresa só, e lá, a gente tem o departamento comercial junto com nós lá, e a gente fica sabendo de tudo o que acontece. E a gente toma atitude logo na hora, não demora para resolver. A ideia nossa é isso, ser mais ágil, ser mais eficiente, a gente resolver o problema do nosso cliente rapidamente. Se ele diz, esses dias os caras sugeriram assim para nós lá, um cliente, um pacote de coração é 1 quilo, mas sempre sobra, o meu cliente pede que fosse menor. A gente fez uma embalagem de 500 gramas. E daí está saindo muito de 500 gramas. Sim. Porque daí o cara não precisa em casa fazer meio pacote e deixar meio pacote. Então a gente rapidamente consegue mudar. Atendeu esse pedido, essa demanda que o cliente estava pedindo. Daí você vai numa empresa muito gigante que tem lá 50, 100 plantas frigoríficas, eu não vou mudar isso aí porque estou vendendo meu produto assim e não vou mudar até chegar em quem poderia tomar a atitude de mudar, demora. Né? Então assim, essa é a parte boa da empresa, não pode tão grande e estar mais próxima do cliente. Sempre fazendo esse diferencial, né, entre o cliente e a proximidade, vamos dizer, de vocês, quanto proprietários do frigorífico, com o seu cliente atendendo humanamente. Né? Esse é o diferencial. Sadi, quanto aos próximos investimentos da Mais Frango? Então, a gente veio de um período assim, 2020, quando começou 2019, a gente achou, agora vai. Daí quando começou 2020 veio a pandemia. Com a pandemia a gente sofreu muito. As empresas de modo geral, 2020 sofreram bastante. Especialmente que ninguém conhecia muito bem o Covid, né? E aí nós éramos focos assim em termos de todo mundo estava com os olhos voltados para os frigoríficos porque tinha muita gente trabalhando lá, né? E era natural. E a gente mostrou, aquilo foi uma oportunidade para os frigoríficos mostrarem ao Brasil inteiro e talvez até ao mundo, que a gente tem um controle muito grande lá. A gente já tem o hábito de lavar a mão toda hora que entra para dentro do frigorífico, toda hora tem que botar uniforme, ninguém entra sem uniforme lá. Então assim, já tinha o hábito de usar turbante, usar máscara, então não foi difícil para o pessoal de frigorífico, os outros tiveram que se adaptar, porque não eram acostumados a fazer isso. Isso já era um hábito. Então assim, a gente foi avisado num primeiro momento, mas no passado do tempo a gente mostrou que era o lugar mais seguro, era no frigorífico. E não era fora do frigorífico.
E a gente teve também problemas, teve casos também, a gente soube contornar isso muito bem. 2021 a gente falou, agora vai, né? Aí veio uma nova cepa, veio um novo problema, novos fechamentos das indústrias. Chegou até a faltar muito material, insumo para a gente. Por exemplo, embalagem, caixa de papelão, não tinha, o pessoal não estava produzindo, não chegou. Então, daí 2021 também foi complicado. Aí 2022 nós falamos, agora vai. Né? Agora vai. Agora vai, 2022. Só que daí veio a guerra da Rússia e da Ucrânia. Aí o preço do petróleo explodiu. Impactou mais uma vez. O milho subiu de novo, o soja subiu também, tudo subiu, porque foi como dizer assim, uma tragédia perfeita. Uma pandemia, né? Daí depois da pandemia teve alguns lugares que teve seca, que não produziu, algumas partes do mundo. Aí faltou comida, né? E daí uma guerra. Então isso aí quase é bíblico, dá para dizer. Foi assim umas pragas na sequência. Sim. Mas agora a gente está pensando que agora vai, né? Então assim... Acreditando. Estamos acreditando. Daí agora tem política. Esse ano tem eleição, a gente não sabe quem que vai ser o nosso próximo presidente. Se as coisas andarem numa lógica de não aumentar imposto, de reduzir tributo, que as empresas possam trabalhar, eu acho que vai. Agora daí realmente 2023 vai, né? Mas assim, se de repente vem, que a gente conhece muito, eu vendi alguma coisa para Venezuela, alguma coisa para Argentina também, mas não é fácil. Vender até a gente consegue, só que é difícil a gente conseguir receber. Nesse exato momento a gente está com câmbios atrasados, que a Argentina não consegue repassar, porque a economia deles está bem complicada, está uma situação difícil. Então, assim, nenhum empresário, acredito que nenhum empresário vai investir sem saber se tem um horizonte para frente. Então, esse ano é um ano de espera, é um ano de a gente ver o que vai acontecer, e aí sim, se vier um governo que pense em reduzir carga tributária, melhorar a infraestrutura, a gente vai investir de novo. A gente vai investir. Vai dar esse ânimo. Vai dar esse ânimo, senão a gente tira o pé. Senão a gente tira o pé. A gente é bem sincero assim, a gente não vai arriscar tudo que a gente fez até hoje, né? Para depois perder tudo em um governo que imagina que o comunismo é bom. Né? Sim. Que aí a gente volta a olhar para os nossos vizinhos, né, os países vizinhos que estão sofrendo, o que estão passando, né, Sadim? Eu acho assim, a gente aprende de duas maneiras, aprendendo fazendo ou aprendendo com os erros dos outros, né? Se a gente for ver os erros dos outros, é fácil. A gente vê, não, isso daí não deu certo. Sim. Se não deu certo, para que eu vou fazer, né? E a gente tem que fazer. E outra maneira é fazer as coisas e ir aprendendo com os seus próprios erros. Mas se já teve alguém que teve essa experiência não boa, por que a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então eu vejo assim, na minha visão assim, bem simplista, eu não falo de política, não sou político, nunca fui nada político, mas eu vejo assim, bem simplista. Para investir, para você poder investir, você tem que ter segurança. Para você ter segurança, você tem que acreditar naquelas pessoas que estão prometendo isso. Se já mostraram que isso não é bom, então não tem muito como tu acreditar nisso daí. Já tem um passado que mostra que não é muito bom. E é só olhar os nossos países vizinhos aí. Quando foram para o lado de não incentivar, eu sempre digo assim, não precisa dar nada, de dinheiro nada, de incentivo monetário, mas incentivos de deixar as empresas trabalhar. Não botar uma carga de fiscal no pescoço do cara que quer investir. As pessoas vão investir, as pessoas vão abrir um negócio. E não pode você ter o maior sócio de todos, o governo, que na verdade não participa dia a dia na tua empresa. E o dia a dia é que mata, né? E o dia a dia faz você tomar decisões, né? O dia a dia a gente tem que estar preocupado em atender os clientes de você, fazer o teu produto da melhor maneira possível. E daí se você chega à conclusão que no final do mês, no final do ano, você entregou tudo para o teu sócio que não te ajudou em nada, você desanima e para de investir. É bem simples assim. Que nem... não existe fórmula mágica. Esse país vai crescer, não vai crescer. Vai crescer se tirar o Estado do pescoço das empresas, né?
E o que a gente viu aí nos países vizinhos que não estão indo bem, países que eram muito bons economicamente e o povo não acertou. E então a gente está vendo que as empresas deles estão desaparecendo, o PIB deles está caindo e a economia deles que já era importante e pujante não é mais. E aí o que isso a gente sobra para quando a gente vai para esses países? Dó e pena. Exato, exato. Que estão vindo refugiados, na verdade, para o Brasil, né? Exato. Isso aí eu vejo também, até em termos assim, uma mensagem otimista que a gente pode dar. Um problema que a gente vai ter na frente, que eu vejo, se a economia continuar crescendo, continuar empregando e as empresas se sentirem estimuladas a produzir, vai faltar mão de obra. O primeiro lugar que vai faltar mão de obra, vocês já devem estar sabendo, é o Oeste Santa Catarina, porque ele está muito desenvolvido industrialmente. Então hoje o Oeste Santa Catarina conta com os imigrantes, precisa dos imigrantes. Por quê? Porque senão não conseguiria desenvolver sua atividade nessa plenitude que está desenvolvendo hoje. Mas o Brasil como um todo, se crescer, e eu acredito que vai crescer o ano que vem também, esse ano vai ser um crescimento bom, vai surpreender de novo, vai surpreender na pandemia. Foi um dos países que menos caiu a economia e cresceu o ano passado, e esse ano vai crescer de novo, e quando lá em 2020 caiu menos do que os outros. Então eu estou vendo assim que vai recuperar bem rápido e vai faltar mão de obra. E isso é bom para todo mundo, é bom para o comércio, é bom para quem tem qualquer negócio, né? Para quem quer investir, para quem quer abrir seu próprio negócio. Exato, né, especialmente para os jovens que estão vindo, né? Eu sempre falo assim, talvez os mais beneficiados disso tudo vai ser os jovens que estão vindo aí, que estão precisando um rumo, um horizonte, um alento para dizer, não, eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou montar meu negócio. Vou ter aonde trabalhar, com o quê? Vou ter onde trabalhar, vou ser funcionário, vou montar meu negócio, vou desenvolver, vou criar, vou mostrar todos os meus talentos e vou progredir. Então eu vejo assim, que se nós continuarmos, o Brasil com esse potencial que nós temos, e agora na pandemia e na guerra, o Brasil está mostrando um negócio bem interessante para o mundo, que quando precisa, nós estamos aí para produzir, especialmente alimentos. Nós estamos mostrando para o mundo que o Brasil consegue produzir alimento e pode produzir muito mais. A Mais Frango pode dobrar o abate um dia. A Mais Frango pode ser maior. Ela é uma empresa de médio porte. Hoje nós faturamos 500 milhões de reais por ano. Né? Eu considero pequeno comparado com os gigantes que estão na nossa área. Mas assim, a gente pode dobrar o abate, a gente pode aumentar, a gente pode crescer. Mas assim, a gente precisa ter um horizonte, precisa ter uma segurança também, uma segurança, né? De fazer não tem as como coisas investir, acontecer, né? A gente tem que preservar o que tem e investir com segurança. Mas eu vejo assim um futuro brilhante para o Brasil. Se todo mundo acreditar em si próprio, eu sempre falo assim, a gente tem que acreditar na gente. Né? Eu sou aqui do interior de Coiaporã, não sou nem da cidade, sou do interior, de Cristo Rei. E eu acreditei em mim. Nós viemos de uma família humilde lá, perdemos o pai cedo, não tínhamos nem terra para trabalhar, e trabalhava arrendatário, e a gente conseguiu estudar, conseguiu fazer as coisas. Mas acreditando, a gente também sempre dizia assim, ó, acreditem em vocês, vai dar certo. E deu. Né? E persistiu, e conseguiu, insistiu, né? Eu acho assim, eu acredito muito assim, que todo mundo consegue fazer as coisas, só tem que persistir. Um pouco a inspiração, mas é muita transpiração e trabalho. Levantar cedo e dormir tarde, Sadi. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, depois que a gente escolheu isso. Verdade. Né? A gente tem que pensar nos 1.200 funcionários que a gente tem lá, que precisam de salário todo mês, e a gente precisa cada vez fazer com que a empresa seja sustentável para ela poder honrar todos os seus compromissos sempre e crescer, né? E crescer. Mas que nem você falou antes, qual a perspectiva para frente? A perspectiva é essa, se a gente conseguir ver um horizonte bom, a gente vai acelerar. Vai haver investimentos. Vai haver investimento. E não é só a gente, eu acho que todo mundo, né? Eu acho assim. Sim, todo mundo tá apreensivo, nessa expectativa de investimento, né, Sadi? Mas se Deus quiser, as coisas vão andar normalmente, e o povo que trabalha, o povo que sabe que o único jeito da gente ter as coisas, da gente ter uma vida boa é trabalhando, esse pessoal vai decidir certo e a gente vai
tenho certeza que a gente, no ano que vem, vai estar investindo, está criando mais emprego, e o que vai acontecer mesmo na frente é faltar mão de obra, eu acho. Você vai ter que contar com imigrantes, com dos outros países vizinhos aí, e vamos em frente. É assim que tem que ser. A gente vai voltar aqui para falar dos novos investimentos, né? Essa de dar mais frango. Com todo prazer, que sempre é bom voltar aqui para Cunhaporã e rever os amigos e falar um pouquinho do dia a dia da gente, né? É muito legal mesmo vir aqui falar com vocês. O prazer é todo nosso, né? Essa de receber você, um cunhaporense tão amigo da gente, que gosta dessa terra, que vive nessa terra, que mora nessa terra, né? E eu quero deixar os microfones abertos da Top TV SC e agradecer imensamente o tempo que você dispôs para vir aqui contar um pouco da Mais Frango para os cunhaporenses e a região conhecer. Eu que agradeço também a oportunidade de falar com vocês, com os ouvintes de vocês, e dizer que é um pouquinho do que a gente fez nesses, digamos assim, 15 anos lá, e mais os outros 20 que a gente teve na região aqui, e mais os outros 20 que virão, né? Mais os outros 20 que a gente se criou aqui, na verdade. É verdade. Até os 20 anos eu estava aqui, né? E depois eu fui fazer faculdade e trabalhei mais 20 anos na outra empresa, estamos 15 na outra, então a idade vai chegando também. E dizer assim que os nossos produtos estão aí. Fazer um comercial aí, Mais Frango tem bons produtos aí, nós vamos estar cada vez mais presente aqui nos mercados. Quem tiver alguma dúvida, liga pra gente lá na Mais Frango, e que a gente vai estar sempre disposto a achar a solução de cada um individualmente. Sadi, muito obrigada pela tua entrevista, pelo tempo que você teve para vir conversar aqui conosco. A Top TV te agradece imensamente, mas não vamos parar o programa por aí, não. Nós temos um vídeo para mostrar para vocês o que é a Mais Frango. Um abraço a todos, eu vejo vocês na próxima semana. O Brasil exporta mais frango do que qualquer outro país do mundo. Há 10 anos, mantém a posição de líder no ranking mundial de exportação de carne de frango. Esta indústria, em Miraguaí, interior do Rio Grande do Sul, a 450 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, contribui diariamente para que o país se desenvolva e mantenha-se líder no mercado de exportação mundial. Com uma planta de 7.000 metros quadrados, abate 10.000 frangos por hora, 88.000 frangos por dia em um turno de trabalho. E produção de 130 toneladas de carne por dia. Ela irá alimentar milhares de pessoas no Brasil e em mais de 50 países, como Japão, Hong Kong, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, entre outros. Mas como tudo é possível em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul? É o que vamos ver agora. Tudo começa com a compra de ovos férteis, que chegam ao incubatório, com capacidade de 2 milhões de ovos. Nos próximos 21 dias, nascerão 1.700.000 novas aves, que serão transportadas para os mais de 190 aviários integrados Mais Frango, e que contam com as mais altas certificações. Em 45 dias, estas aves serão tratadas com o que há de melhor em nutrição animal. Além de água em abundância, todo o cuidado de climatização e normas sanitárias. Para alimentar esta grande quantidade de aves, a Mais Frango possui fábrica própria de ração. Com produção de 40 toneladas hora, a indústria garante a excelência nutricional e de abastecimento. Passados os 45 dias, o frango atinge a maturidade e o peso ideal de 3 quilos em média. E é chegada a hora de transportar as aves para o abate. Sempre prezando pelo bem-estar do animal, obedecendo os limites de espaço e temperatura. Na linha de produção, os mais de 700 funcionários treinados e capacitados realizam um abate humanizado das aves, seguindo todas as legislações brasileiras e internacionais para a produção de alimentos.
Neste processo, são empregadas equipes especializadas para garantir a qualidade, higienização, sanitização dos ambientes e dos equipamentos. O abate também conta com análise de perigos e pontos críticos de controle, o chamado HACCP. Além disso, uma equipe de inspeção sanitária oficial do governo, composta por médicos veterinários, acompanha 100% do tempo a linha de produção. As normas que regulamentam o abate halal também são adotadas pela Mais Frango. A confiança nos processos instaurados pelo frigorífico dão a certeza de que o produto que chega até a mesa de milhões de pessoas tem o selo da ética e comprometimento Mais Frango. É com essa rotina intensa e cuidadosamente executada, planejamento estratégico e comprometimento que a empresa alcançou a excelência na indústria de alimentos e se tornou referência no mercado nacional e internacional. A Mais Frango também sabe da importância de adotar procedimentos que levem em conta a minimização dos impactos ambientais. Todos os processos são pensados para propagar o respeito que nutrimos pela natureza, baseando as ações em programas que aliem o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. E é por isso que, com seus produtos saudáveis, saborosos e de qualidade elevada, a Mais Frango conquistou o paladar dos consumidores ao redor do planeta. A nossa competência, investimentos em capacitação pessoal, tecnológico e no bem-estar animal são fatores que geram confiança e nos impulsionam a inovar e buscar cada vez mais a satisfação e o reconhecimento de nossos clientes.